Diretoria do Goiás acerta a contratação de meia atacante ex-Cruzeiro inicialmente para o seu elenco de base, uma boa promessa. Quero trazer os detalhes sobre esse jogador, até quando vai o seu contrato no Goiás, características de jogo e comentar também sobre essa utilização dos garotos da base no elenco profissional do Verdão nesta reta final da Série A do Campeonato Brasileiro. Já no próximo jogo contra o Cruzeiro, o que a gente pode esperar, por exemplo, das próximas temporadas de boas promessas desse time em 2023, que em 45 jogos o Goiás perdeu apenas 9 nesta atual temporada, 27 vitórias com o técnico Mário Henrique, que assume também nesta reta final do Brasileiro. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e conferir o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Para você começar a apostar com R$20 de bônus, é com a Pix Brasil, nossa parceira aqui do canal. Muito simples, só pegar o link que eu vou deixar no primeiro comentário fixado, fazer o seu cadastro e já terá R$20 para você começar a palpitar. Como por exemplo nesses jogos do domingão, no futebol europeu, teremos Portugal e Islândia, com a vitória de Portugal em casa, pagando 1,18 a cada real apostado. Escócia e Noruega, com a vitória da Noruega do Haaland de fora, pagando 3,67 a cada real apostado. Uma vitória da Espanha contra a Geórgia em casa, 1,13 também, além de Suécia e Estônia, com empate a 8,35. Essas e todas as outras cotações no futebol europeu, nos jogos também das eliminatórias aqui na América do Sul, como por exemplo Brasil e Argentina na próxima terça-feira, o jogo do Goiás contra o Cruzeiro na próxima semana, é com a Pix Brasil, nosso parceiro aqui do YouTube do Goiás News. O link você encontra no primeiro comentário fixado, já vai lá e resgata o seu bônus. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre uma nova contratação no elenco de base do Goiás, inicialmente para o time Sub-14. A tendência é que ele apareça também no time Sub-17 do ano que vem, ainda em um contrato de formação, que é o meio atacante Carlos Daniel. Vou deixar aqui a foto para vocês, passando, ele que assinou um contrato no Verdão nos últimos dias, ainda um vínculo de formação, já que ele nasceu em 2009, tem só 14 anos, ainda não pode, digamos, ser um contrato profissional no Goiás. Se eu não estiver enganado aqui agora, a lei permite somente a partir dos 16 anos de idade, enquanto isso ele acaba sendo federado apenas ao clube. O Goiás tenta, mover aí os pauzinhos para tentar voltar com um certificado de clube formador da CBF, o que garante muito mais tranquilidade, muito mais paciência, para os gestores e também para os empresários, os próprios jogadores podendo firmar contratos melhores. Em relação ao Carlos Daniel, ele que teve boas passagens também pela equipe Sub-14 do Cruzeiro, ele que é natural do interior do Maranhão, foi descoberto pelo Cruzeiro na disputa da Copa Maranhão, da categoria, em um projeto social daquele atacante que inclusive jogou aqui no futebol goiano, o Carlos Vinícius, ex-Tottenham, PSV, atualmente no Fulham do futebol inglês. Ele tem um projeto lá que chama Escola V95. São mais de 100 alunos no interior do Maranhão. Esse Carlos Vinícius, que inclusive jogou no futebol goiano pelo Grêmio Anápolis na temporada de 2017, acabou indo, se eu não estiver enganado, para a terceira divisão do Campeonato Português, foi contratado depois pelo Rio Ave, depois no Benfica, uma ótima passagem também pelo Tottenham, passou no PSV e atualmente está no futebol inglês pelo Fulham, também iniciando muito bem este ano de 2023, esta nova temporada europeia, esse projeto social também visando a formação de garotos no interior do Maranhão, na cidade de Bom Jesus das Selvas, onde o Carlos Vinícius nasceu, e também o Carlos Daniel, esse jogador chegando para o elenco Sub-14 do Goiás, com uma boa passagem pelo Cruzeiro, pode fazer uma função como um meio atacante, também boa velocidade, um jogador que já demonstrou boa habilidade na sua trajetória até aqui. Por falar em categorias de base, algo que o Goiás vem tratando com muito mais seriedade nos últimos anos, até mesmo pegando os números do técnico Mário Henrique, o Goiás que em 2023, só com seu time sub-20, realizou 45 jogos com 27 vitórias, 9 empates e 9 derrotas. A melhor participação, obviamente, na disputa da Copinha, onde chegou até a semifinal, eliminou o Fluminense, Sport, Novo Horizontino, equipes qualificadas
no cenário nacional, perdendo apenas na semifinal e ficando na terceira colocação do torneio. Uma participação ok no Campeonato Brasileiro Sub-20 também, 9 partidas, 3 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. Atualmente o desafio é na Copa Goiás, onde o Verdão está nas quartas de finais. Teve o jogo da ida na última sexta-feira contra o Itaberaí, o retorno na segunda-feira também, para definir quem classifica para a semifinal. Então o Goiás, que vem fazendo um bom ano, uma gestão muito mais profissional, sob o comando, sob a supervisão do Eduardo Pinheiro, que é o diretor das categorias de base do clube. E agora, nesta reta final do Campeonato Brasileiro, querendo ou não, uma coisa acaba ligando a outra. O técnico Mário Henrique assumindo o comando do time profissional após a saída do Armando Evangelista, e com o Goiás já, digamos, um cenário quase que melancólico, né, nessa reta final, principalmente se perder esse jogo dentro de casa contra o Cruzeiro, a tendência de utilizar mais as categorias de base. Não quer dizer que o Goiás jogou a toalha, vai para o tudo ou nada contra o Cruzeiro com aquilo que tem de melhor, mas podem aparecer várias alternativas dos jogadores das categorias de base dentro desta equipe. Peguei aqui a lista, o Eduardo Pinheiro também revelou esta lista de jogadores inscritos das categorias de base no Campeonato Brasileiro de 2023. Goleiro Ezequiel, os 2 zagueiros Nolasco e o Mina, eles que vêm ficando no banco de reservas nos últimos jogos. Volante Simeone, lateral esquerdo Xavier, o atacante Pedrinho, Alejandro, ponto esquerda, e o outro centroavante também, o Denzel, né? Desses jogadores, já 4 deles jogaram, né? Aliás, 2 a Série A do Brasileirão, somente o Pedrinho e também o Denzel naquele jogo entrando no segundo tempo contra o Flamengo. O Pedrinho, o último jogo dele contra o Botafogo, na Serrinha, ainda lá no primeiro turno. A tendência é que eles iniciem primeiramente no banco de reservas. Um jogador que tem mais, digamos, uma expectativa nesses próximos jogos é o lateral esquerdo Xavier, que fez uma excelente disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na minha avaliação, tinha que ter recebido oportunidades lá no Campeonato Goiano ainda. Enfim, a diretoria, a comissão técnica acabou não pensando assim. Pelo menos tem um contrato longo no Goiás até 2026 e para os próximos jogos a tendência é que ele possa assim aparecer, por que não, até mesmo como titular, segundo informações do Imprensa Verde lá no Instagram. Então o Goiás, que não conta com o Hugo, que ainda está no departamento médico, essa revelação de assinatura de pré-contrato do Hugo com o Corinthians também, querendo ou não, já não fica tão legal, né, utilizar o jogador agora, já não fica para a próxima temporada. O Sander ainda se recuperando desses problemas de lesões, a tendência é que fique à disposição nesse jogo contra o Cruzeiro, tendo essa concorrência também do ótimo lateral esquerdo Xavier. Gosto do Alejandro, ele que geralmente faz uma função como um ponta esquerda, muito bom, o velocista, fez um ótimo Campeonato Brasileiro Sub-17 pelo Goiás. A questão é que agora que a vaca foi pro brejo, sabe, é difícil, cara. Acho que muitos desses jogadores mereciam sim chances na disputa do Brasileirão e principalmente lá no Campeonato Goiano. Já vem falando isso aqui há um tempão. Eu entendo que a campanha do time na disputa da Copinha foi muito mais elevada do que aquilo que os torcedores e principalmente a diretoria imaginava, né? O que seria, digamos, uma boa participação, chegar, sei lá, até a segunda fase de mata-mata, já seria uma campanha muito boa, porque era um time em grande reformulação, né? O Goiás que passou por uma tremenda mudança sobre a gestão do Eduardo Pinheiro nessa atual temporada. Então, querendo ou não, foi uma campanha surpreendente e com muitos garotos ainda jovens, né? Não estavam estourando aquela idade permitida, o máximo para a equipe sub-20. Porém, quando você olha a qualidade técnica de alguns jogadores do Goiás nessa Série A, igual por exemplo o zagueiro Edu, Bruno Santos, nada contra as pessoas, mas sim a qualidade apresentada do futebol, até aqui que faz a gente sofrer também. Felipe Costa, Gabriel Novaes, William Oliveira, sabe, Alisson. Aí você começa, digamos, será que na base do Goiás não tem jogadores minimamente melhores ou até mesmo iguais a esses? Porque uma coisa é você ter uma qualidade dessa já sendo um jogador profissional. Se um garoto da base demonstra essa mesma coisa com 19, 20 anos, ele irá sim evoluir. A tendência natural é essa, né, nos próximos anos. Então fica assim esse questionamento, essa mágoa do torcedor que queria sim ver jogadores desse time sub-20 da Copinha jogando, já lá no Campeonato Goiano, que você, digamos, vai ambientando os jogadores com esse clima de campeonato, de jogo para valer. É óbvio que utilizando alguns garotos aí do técnico Mário Henrique esta reta final de ano, podem ajudar também para o elenco sub-20 da próxima temporada, de novo, a disputa da Copinha em 2024, e por que não, desta vez sendo melhor aproveitado, né, na disputa
do Goianão. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito dessas informações, esse jogador ex-Cruzeiro chegando do Goiás e essas atualizações em relação à categoria de base, que vem sim evoluindo nos últimos anos, mas ainda sem a utilização dos garotos, do que é mais importante, né, no elenco profissional do Goiás, algo que ficou característico na história do Verdão, os melhores elencos, sempre com grande participação da sua base, e algo que sumiu nos últimos anos. Fica uma expectativa um pouco maior para o ano que vem. Quem sabe aí o Mário Henrique, junto com esses garotos, possa tentar algo diferente nos últimos 4 jogos que restam, né, na Série A do Campeonato Brasileiro. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e conferir o link também da Pix Brasil, que te dá R$20 de graça para começar a apostar em jogos de futebol, enfim, esportes em geral, no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!